Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Maria Luísa, eu sou professora aqui do Dedicação Delta e hoje a gente vai estudar uma jurisprudência referente ao direito das mulheres, uma DPF que foi julgada no STF e eu aposto muito para as próximas provas. Então, vamos começar a nossa aula de hoje estudando essa decisão da DPF 1107 do STF. Ela versa sobre a desqualificação da mulher durante o processo criminal. Vamos dar uma olhadinha. É inconstitucional a prática de desqualificar a mulher vítima de violência durante a instrução e o julgamento de crimes contra a dignidade sexual e todos os crimes de violência contra a mulher, de maneira que se proíbe eventual menção, inquirição ou fundamentação sobre a vida sexual pregressa ou o modo de vida da vítima em audiências e decisões judiciais. Bom, essa jurisprudência, ela reputa-se importante, haja vista que além da gente ter a proteção na Constituição do Estado criar mecanismos para coibir a violência familiar, incluindo a da mulher, a gente também tem tratados e convenções internacionais que o Brasil ratificou sobre a proteção do direito da mulher. E esse dispositivo, essa tese, na verdade, ela se enquadra nesse âmbito de proteção da mulher. Então, nesses processos, é muito comum que a defesa, principalmente, ela apresente argumentos sobre a vida pregressa da mulher, comportamento social da vítima, para invalidar o argumento da acusação. Então, é isso que a gente vai ver agora nos fundamentos da decisão. A gente tem até decisões precedentes do STF também, que são importantes, sobre a legítima defesa da honra, que foi reputada inconstitucional essa alegação da tese, seja no plenário do júri, seja pelas partes do processo. Então, a gente vê uma evolução jurisprudencial muito forte no sentido de proteção da mulher no âmbito do processo criminal, da investigação, de modo a evitar a revitimização. Tudo isso que eu falei, a gente vai dar uma olhadinha aqui durante essa aula, mas é importante ver uma evolução jurisprudencial nesse sentido de proteção à mulher. Então, aqui eu coloquei só os dispositivos até que tem na Constituição Federal sobre essa proteção. Então, o Estado assegurará assistência à família na pessoa de cada um dos que o integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. Então, a Lei Maria da Penha, quando ela introduz essa lei, ela fala que ela é uma lei para coibir essa violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, enquadrado ali no âmbito do artigo 226, parágrafo 8º da Constituição. Bom, a gente vai para o fundamento da decisão, vou ler junto, e apontar o que vocês devem ter como fundamentação se for falar ali numa prova oral, numa prova discursiva, quais são os pontos mais importantes dos fundamentos dessa decisão. Então, apesar da evolução legal e constitucional, o Estado e a sociedade continuam aceitando a discriminação e a violência de gênero contra a mulher na apuração e judicialização dos atentados contra ela, principalmente nos crimes contra a dignidade sexual. De fato, é comum que nas audiências a vítima seja inquirida quanto à sua vida pregressa e aos seus hábitos sexuais para que tais elementos sejam utilizados como argumentos para justificar a conduta do agressor. Então, é o que eu havia falado. Normalmente, em audiências, a defesa apresenta esse histórico prévio sexual da vítima para fundamentar ali, para invalidar o seu argumento, e é principalmente esse ponto que esse julgado, essa decisão, ela visa coibir. Então, não pode justificar um ato contra a dignidade sexual ou violento contra a mulher com base na sua vida pregressa, nesse argumento que ela já praticou atos parecidos, enfim, não pode justificar com base na vida pregressa. Essas práticas não possuem base legal nem constitucional e foram construídas para relativizar a violência contra a mulher e gerar tolerância, em relação a estupros praticados contra aqueles cujo comportamento fugisse do que era considerada aceitável pelo agressor. Então, nesses casos, culpa-se a vítima pela conduta delituosa do agente. Então, é uma revitimização. Então, nesse contexto, todos os poderes da República devem atuar conjuntamente para coibir a violência de gênero, e especialmente a vitimização secundária da pessoa agredida em sua dignidade sexual. Aqui eu vou fazer um parênteses e abrir lá para a criminologia, porque essa parte de vitimização primária, secundária e terciária cai em prova e a gente tem que saber o que é cada uma. Então, lá no estudo da vitimologia, essa vitimização ela pode ser dividida em primária, secundária e terciária,
A primária seriam aqueles efeitos decorrentes da própria infração penal. Ou seja, uma vítima de um estupro, por exemplo, assim, levando a esse caso aqui do julgado, ela vai ter contra si uma violência, né, um dano à sua integridade física, à sua integridade psíquica, então ela vai ser diretamente afetada por aquela infração penal. A secundária, ela é a sobrevitimização, revitimização, ela decorre do sistema de justiça criminal. Então, quando a vítima ela vai procurar uma delegacia, vai procurar o poder público para ter um amparo, ela sofre uma revitimização muitas vezes por não ter o amparo correto, por não ter o atendimento correto, pela própria ausência de tato ali, às vezes, de quem está atendendo essa pessoa, de até inconscientemente culpá-la do que aconteceu. E é justamente isso que esse julgado, essa decisão visa coibir. Então, num processo criminal, a vítima ela não deve ser revitimizada, ela não pode sofrer mais um efeito, né, daquele crime no processo criminal, seja pelo juiz, pela outra parte, qualquer um que está ali naquele recinto. E tem a terciária também, que é aquela provocada pelo meio social. Então, principalmente nesses crimes contra a dignidade sexual, a vítima ela acaba tendo uma estigmatização da sociedade, da família, no trabalho, então ela fica marcada ali por aquele crime que ocorreu. Então a gente tem que lembrar que a primária decorre dos efeitos diretos do crime, a secundária é a revitimização, essa que ocorre nos meios de controle social formal, e a terciária é perante a sociedade, seria o controle social informal. Voltando à decisão, então, aqui a gente vai ver o que decidiu, né, qual foi o julgamento aqui dessa DPF e o que vai fazer diferença na legislação. Então, vamos lá. Primeiramente, foi conferida interpretação conforme a Constituição a expressão elementos alheios aos fatos objetos de apuração, posta no artigo 400-A do CPP para excluir a possibilidade de invocação, pelas partes ou procuradores, de elementos referentes à vivência sexual pregressa da vítima ou de seu modo de vida em audiência de instrução e julgamento de crimes contra a dignidade sexual e de violência contra a mulher, sob pena de nulidade do ato ou do julgamento e nos termos dos artigos 563 a 573 do CPP. Eu coloquei esse artigo aqui no último, mas foi aquele dispositivo incluído por aquela lei Mariana Ferrer, que era para evitar a revitimização da vítima. Então, foi inserido o artigo 400-A no CPP, que na audiência de instrução e julgamento, em especial nas que apurem os crimes contra a dignidade sexual, os presentes devem zelar pela integridade física e psicológica da vítima. E aí, vedou-se a manifestação sobre circunstâncias ou elementos alheios ao fato objeto de apuração dos autos. Então, vedou-se pela lei a utilização de circunstâncias da vida da pessoa que poderiam influenciar alguma decisão alheio aos fatos. Só que esse alheio aos fatos, quando a gente está tratando de crime contra a dignidade sexual, pode ser que essa situação trazida, esse elemento trazido, ele tenha relação com práticas sexuais. No entanto, isso não vai poder ser invocado para fundamentar ali uma invalidação ali da palavra da vítima, do que a vítima está contando sobre aquele ato. Então, excluiu a possibilidade de invocar qualquer elemento ali de vida sexual pregressa da vítima. Vedar o reconhecimento da nulidade referida no item anterior, na hipótese de a defesa invocar esse modo de vida da vítima ou a questionar quanto à vivência sexual pregressa com essa finalidade, considerando a impossibilidade de o acusado se beneficiar da própria torpeza. Isso também aconteceu no julgamento daquele caso que eu comentei da legítima defesa da honra. Essa tese ela não pode ser alegada em nenhum âmbito do processo. Se for alegada, com o intuito de gerar uma nulidade e, então, invalidar o processo, essa nulidade ela não vai ser reconhecida, porque não pode o agente ali que invocou se beneficiar da própria torpeza. Então, quando essa fala, né, essa menção à vida pregressa, ela for condicionada ali, ela for mencionada para justamente causar a nulidade, essa nulidade ela não pode ser reconhecida.
vão conferir interpretação conforme a Constituição do artigo 59, então aquele que fala sobre as circunstâncias judiciais do Código Penal, quando for avaliar ali a fixação da pena base, para assentar ser vedado ao magistrado na fixação da pena em crimes sexuais, valorar a vida sexual pregressa da vítima ou seu modo de vida. Bom, o artigo 59, ele traz o comportamento da vítima como uma das hipóteses que vai ser uma circunstância judicial para analisar o aumento ou não da pena base do crime, mediante ali a apuração da circunstância judicial. Só que essa vida sexual pregressa, ela não pode ser validada como um comportamento da vítima que justifique ali diminuir a pena base, por exemplo. Então, não pode ser utilizado como comportamento da vítima essa situação aqui que a gente está mencionando da jurisprudência. E, por fim, assentar ser dever do magistrado julgador atuar no sentido de impedir essa prática inconstitucional, sob pena de responsabilização civil, administrativa e penal. Aqui tem o artigo 400-A, que eu havia mencionado, que diz que todas as partes devem evitar essa revitimização, zelar pela integridade da vítima. E o magistrado aqui nessa decisão tem um dever especial, que ele deve impedir que essa prática ocorra. E ele não impedindo, ele vai ser responsabilizado. Bom, gente, essa ADPF, como eu reputo importante, crimes contra a mulher, Lei Maria da Penha, recorrentemente cobrados em provas para delegado e carreiras policiais, uma das legislações especiais, sem dúvida, mais importante no nosso estudo. Então, deem uma olhada com carinho nessa decisão, gravem ela, façam a leitura com o artigo 400-A também do Código de Processo Penal, que também é uma alteração ali considerada recente ainda, e nos vemos na próxima aula. Bons estudos e até a próxima!